E aí, pessoal, tudo bem? Essa playlist já rendeu muitos bons frutos, frutos muito intensos, e aí agora a gente vai falar sobre estigma e eu também vou explicar alguns pontos. Primeiro, por que que essa playlist existe? Ela existe para redenção e para ajuda de terceiros. E aí, eu ia falar que um é mais importante do que o outro, mas eu não consigo dizer o que que é mais importante para mim. Essa playlist, simplesmente por existir, ela já ajudou algumas pessoas muito próximas de mim. Eu estou recebendo depoimentos que são muito emocionantes, e ela está servindo de redenção e ela está finalmente corrigindo a minha autoimagem 40 anos depois de eu começar a ter problemas, porque eu tenho problemas desde os 3 anos. E eu já tentei resolver isso, já fiz terapia antes, já tentei diversas abordagens e nunca funcionou. E eis que, vamos recapitular aqui, final do ano passado eu dei uma surtada pesada e isso levou, por exemplo, à minha separação. Eu não fiquei adoecido porque eu me separei. Eu adoeci e me separei. E eu falei, eu preciso de ajuda. Dessa vez eu preciso de ajuda porque o negócio está realmente complicado. Marquei terapia, comecei terapia. eh, eh, Primeiro passei pelo psiquiatra. Conversando com o psiquiatra, ele me prescreveu remédio para me transformar numa batata e falou: você precisa fazer terapia também. Eu peguei encaminhamento para o psicólogo. E uma das coisas que ele falou que ela falou, é que eu deveria dar uma pesquisada sobre superdotação. E ela simplesmente jogou essa ideia no ar. E aí eu não consegui sessão para o ano passado, porque já tinha entrado em recesso, e consegui a primeira para esse ano. E, e aí eu tinha uma sessão de terapia agora para segunda-feira. E, e aí no sábado ou no domingo eu lembrei do que a psiquiatra tinha falado no começo de dezembro, que na verdade eu tinha que dar uma olhada nessa superdotação. E aí eu caí no YouTube, caí na bolha, aprendi sobre o que é e o que não é. E aí eu falei, tá, eu não preciso de nenhum outro profissional para falar sobre isso, porque sou eu, a história da minha vida, a história dos meus conflitos, e eu sei que tudo que eu vivo hoje é consequência de tudo isso que falam que tem que ser tratado e que nunca foi tratado na minha vida. Tá resolvido o meu problema, e agora eu sei para que eu tenho que ir para psicanálise, porque o que é psicanálise? Psicanálise é pseudociência. Meus curadores, né? Meu curador de Instagram, ele me mandou um vídeo falando assim de uma pessoa que estuda psicologia, não sei aonde, lamento, também não me importa, em algum país da Europa ou dos Estados Unidos, sei lá, né? Do Ocidente aqui que está caindo. Ela falou, ela estudou psicologia no Brasil, foi estudar lá e olhou para a grade e falou, não, tá faltando um monte de coisa aqui. E aí ela foi conversar com o professor do curso, né, o dono do curso, e falou, tá faltando um monte de coisa, porque no Brasil a gente estuda. O cara olhou e falou, tá faltando coisa? Ela falou, tem muita coisa que a gente estuda no Brasil que vocês não estudam aqui. Por exemplo, ela falou, alguma coisa relacionada a humanidades, e aí ela falou psicanálise, e ele falou, não, aqui nós só trabalhamos baseados em evidência científica. Tem uma matéria lá que chama História da Psicologia. Isso daí que você falou tá tudo lá. Então, todas as coisas que ela tinha mencionado que não tinha no curso de psicologia lá, são estudadas na história da psicologia, da mesma forma que a história da medicina deve englobar a medicina chinesa, do pozinho que o cara colocava, e o pozinho ele pode ter até um atributo para funcionar para aquela doença, mas eles não faziam baseado em certeza de análise científica, eles faziam empiricamente e podia dar um monte de efeito colateral que você não tem ideia.
E aí, assim, pressupor que o matinho lá ele vai funcionar muito mais do que uma medicação, que tem tudo aquilo que aquele pozinho tem, mais aquilo que falta e menos aquilo que é tóxico, eu acho de uma inocência muito grande acreditar que chineses, 4.000 anos atrás, ele entendia mais do que os farmacêuticos de hoje. Você pode dizer que a indústria farmacêutica é filha da puta, é, psicopata, mau caráter e ambiciosa e gananciosa. Você pode dizer tudo isso. Mas dizer que a medicina chinesa é superior à medicina moderna, aí você está falando uma coisa que nem os chineses acreditam, eles estão falando, a gente aprendeu medicina com o Ocidente, está na hora de melhorar isso daí. Se os chineses estão falando isso, o cara que fala que medicina chinesa é infinitamente superior à medicina moderna, ele está querendo seu dinheiro porque a água com açúcar que ele te vende, ele te cobra R$ 250. Você toma no outro dia, você tá bom e você fala, obrigado, cara, você salvou a minha vida. Você é burro. E tá tudo bem ser burro. Tá tudo bem ser burro. Eu não sei como é que tem gente que assiste meus vídeos ainda. E um monte de gente deve ter parado de assistir ao longo do caminho, porque eu fico falando que você é burro. E aí que bom que parou, porque aí eu não machuco pessoa que. Enfim. Ah, psicanálise é pseudociência, por quê? Porque o cara não vai te dar resposta nenhuma. Ele vai te fazer perguntas. Então você vai falar, 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 e chega uma hora que você cansa. E aí o cara fala assim, mas me fala mais sobre isso. O que que é essa dor? O que que é esse medo? O que que exatamente você tem medo? Aí você fala, 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 fica uns 20 minutos, você não olha nem pra cara da pessoa. Aí chega uma hora que você desaba e fica cansado. E aí o profissional da psicanálise, ele não precisa nem ter escutado o que você falou e ele não precisa nem ter assimilado como verdade ou como mentira. Quanto mais ele abstrair, melhor. Aí ele vai falar assim, mas por quê? Não sei por quê. Acontece que eu só acho que. E aí você fala mais 20 minutos, aí ela vira pra você e fala: acabou o tempo, semana que vem você continua. Você fala: obrigado. Aí você falou durante 58 minutos, a pessoa fala duas vezes, fale mais sobre isso. O que exatamente? Exatamente do que? Por quê? Você entende que chamar isso de ciência e de curativo é muito perigoso? Porque se, se eu vou construir conhecimento com essas respostas ao me escutar, é uma coisa que depende muito mais de mim do que do profissional. Perdão, gente, todo mundo que vive de psicanálise. Perdão. E vocês ajudam muita gente. E vocês salvaram a minha vida, por exemplo. Mas vamos conversar sobre isso. Eu tenho um aluno aqui que eu não vou falar o nome dele, que ele sabe que é ele. Ele fala, cara, quando você fala que FIES é uma merda, eu sei que é uma merda. Mas eu me formei no FIES e eu estou bem sucedido. E aí eu fico me sentindo mal por isso, porque o governo gasta horrores num negócio que endivida as pessoas e todo mundo faz um curso que não serve pra porra nenhuma, tá todo mundo trabalhando de Uber depois de ter se formado, mas para mim funcionou. Aí parece que eu valido uma coisa que é arrombada. Eu sei que você não falou exatamente desse jeito, mas eu tô mantendo a essência. E aí ele disse outra coisa também. Eu entendo esse nojo que você tem de gente que vende curso na internet. Eu também tenho, porque, porra, os caras só ganham dinheiro vendendo os cursos que não servem pra nada, mas eu me capacitei para fazer o trabalho que eu faço hoje porque eu comprei um curso. E aí ele deu risada. E é uma risada que você vê que é de dor e de culpa, não é uma risada de puta que engraçada, os caras se fuderem ou não. Como eu sou esperto, eu entendo o lado dele. É do tipo, cara, como eu gostaria que todo mundo que se esforçasse um pouco, como eu me esforcei. Também, ele se esforçou bastante. A gente é muito esforçado. Como eu gostaria que todo mundo que segue essa cartilha aqui chegasse à mesma conclusão que eu, mas eu conheço um monte de gente que comprou esse curso e ninguém tá ganhando o que eu ganho. E ninguém tá fazendo o que eu faço, ninguém tá recebendo as ofertas que eu recebo e tá sendo promovido como eu sou. E aí bate uma culpa porque você fala, caralho, eu sou muito arrombado e eu deveria estar feliz com tudo isso. Eu não tô feliz, eu tô angustiado. Eu fui promovido e tô desesperado. Puta que pariu, eu não mereço. Eu enganei todo mundo de novo. Como que você pode ser promovido pela terceira vez em 3 anos e fala como eu sou desonesto? Eu entendo exatamente esse sentimento. Quando eu vou para psicanálise,
eu me sinto assim, porque eu falo, cara, essa mulher tá me fazendo perguntas que outra pessoa, diante das mesmas perguntas, vai surtar e vai falar, porra, a psicanálise não funciona para nada. E como isso não é científico, não é baseado em ciências, é pseudociência e é uma pseudociência que funciona. É igual a acupuntura. A agulha lá e dá choquinho e relaxa. Aí fala, ativou minha circulação, passou minha dor, que gostoso. Mas aí você abre o livro de acupuntura e fala assim, esse ponto aqui tá no fígado, esse ponto aqui tá não sei onde, esse ponto aqui é do cérebro. Mentira! Acupuntura é pseudociência. Aí você fala, mas funciona? Claro que funciona. Relaxa, você fica lá uma hora parado, você não fica pensando em nada, você fica sentindo choquinho. É claro que funciona essa porra, mas não é pela explicação que se dá. Então, quando um cara tenta vender psicanálise pra você como uma coisa puta que pariu, como é científico, eu posso curar qualquer pessoa com esse negócio aqui, é mentira. Eu não estou indo em clínicas de psicanálise falando para os clientes que você está sendo enganado porque esse cara aqui é um bandido. Eu não estou dizendo isso. Assim como jamais eu ia querer que uma acupuntura não existisse. Eu só não queria que pagassem um absurdo por isso no SUS. Eu queria que, assim, o salário, toda a verba direcionada à acupuntura no SUS fosse para comprar agulha, pagar a hora do cara que aplica, para ele ficar aplicando lá. Eu não queria que isso fosse vendido como um tratamento que custa a fortuna que custa. Só isso. Agora, se eu faço acupuntura enquanto você está lá relaxando, eu fico te contando umas histórias, respondendo essas perguntas, e eu acho que isso tem valor agregado, ele cobra o preço que você quiser, e se você não achar caro, você me paga e foda-se. Mas eu não tô te enganando. Embora algumas pessoas precisem ser enganadas para o efeito placebo funcionar. Mas esse vídeo é sobre estigma, então eu não deveria estar falando tudo isso que eu falei. O que eu estou dizendo, na minha primeira sessão de psicanálise, então eu tive a consulta com o psiquiatra. Na minha primeira sessão de psicanálise, eu sentei e a mulher perguntou, então, qual é o seu problema? E eu sabia exatamente qual era o meu problema. Eu falei, eu tenho esse problema aí que chamam de superdotação e eu descobri isso anteontem. Passei a vida inteira sofrendo e agora eu preciso lembrar do meu passado que eu fiz questão de suprimir para conseguir ressignificar e para ter redenção. E aí eu falei, olha, eu tenho uma coisa que me incomoda muito, que é a minha aflição no trato com alguns alunos específicos que estão fazendo esforço hercúleo para sobreviver num segmento da economia que já está falido, só falta terminar de afundar. Então é como se eu desse aula para algum... E fica tranquilo que não é TI, tá? É como se eu desse aula para alguns alunos que eles estão tendo que fazer um esforço hercúleo para conseguir sobreviver no mercado de locadores de videocassete em 1998, em 1900, em 2005, sei lá. Eu falei, é questão de tempo, é questão de tempo até tudo isso deixar de existir. Só que eles são sobreviventes, eles são vencedores, eles precisam muito de energia e eles não sabem que esse mercado vai acabar. E se eles acham que vai acabar, eles acham que vai acabar por outros motivos. E tá afundando, porque tá afundando, eles acham que a culpa é deles. Só que eu não tenho como falar abertamente sobre isso e eu me sinto enganando, escondendo informação e aí eu fiquei 50 minutos elaborando e saí de lá mais leve. Eu falei, cara, entendo a aflição que eu tenho todos os dias e entendo como eu não engano ninguém, como eu não posso de fato falar aquilo que eu penso. Tá, essa parte tá resolvida. E aí, agora, segunda que vem, eu vou ter que ir lá e vou ter que falar sobre a minha infância e vai ser o dia mais difícil da minha vida. Então, é como se eu soubesse o que eu preciso falar para ressignificar, porque agora eu entendo exatamente tudo o que aconteceu, tudo que se passou, e eu tô desmontado emocionalmente, mas eu consigo compor cenários e eu sei que daqui 2 meses eu vou estar voando, eu vou estar bem. Daqui 2 meses eu vou ser outra pessoa e vocês vão perceber isso nitidamente aqui no canal. Todos esses vídeos que saíram da playlist de superdotação, elas saíram com coisas que eu comecei a aprender no sábado ou no domingo, agora eu não lembro. Então é claro que está muito intenso. E por que que eu estou fazendo isso? Porque agora eu consigo dizer tudo que eu sempre quis dizer para o Felipe, para o Grapirel, para o Lucas. Agora eu consigo dizer tudo que eu sempre quis dizer para algumas pessoas e não conseguia dizer porque não tinha embasamento. Porque era só o que eu achava, porque era só o que eu enxergava. Só que eu enxergo um monte de coisa, um monte de gente, inclusive enxergo um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade. Só que agora que eu tenho informação e embasamento, eu estou chegando e as pessoas estão dizendo,
é tão preciso que até dói. É esse tipo de feedback que eu tô recebendo e puta que pariu é libertador. E, inclusive, eu caí numa live que tinha uma conversa de 25 superdotados. Achei uma bosta. Por quê? Porque eu não gosto de grupo, eu não gosto de um monte de gente. E aí eu acho que cada uma dessas pessoas, isoladamente, deve ser brilhante para se conversar, mas em grupo é uma merda. E por que que é uma merda? Porque todas essas pessoas que estavam lá recém descobriram a superdotação e também não têm habilidade social para interagir em grupos grandes porque nunca fizeram isso. É claro, existem exceções, mas na média, o superdotado, ele não é um bicho de massa, um bicho de galera, um bicho de festa. Então, quando você junta 25 isoladões e coloca num grupo, as pessoas não têm habilidade social de conduzir conversa e reunir a galera e se divertir. Ficou um monte de desajeitado sendo interessante isoladamente, mas se era um monólogo de cada vez, porque você não tinha aquela vivacidade de boteco que a gente ama assistir, mas que a gente se acha incapaz de participar. Então, o, o que que eu estou buscando disso daqui? Eu estou buscando o resgate de pessoas que são como eu, e estou buscando redenção, e estou querendo reviver determinadas vivências para ressignificar e conseguir leveza na minha vida. Tem coisas que eu preciso colocar para fora. E aí, azar o seu que está aqui interessado em escutar o que eu tô falando, mas você pode escolher não assistir também. Se você não tiver paciência, tá tudo bem. E vai ter vídeo sobre dinheiro, sobre geopolítica, sobre jogo. Então, eu quero agora, a partir de agora, começar a falar sobre estigma do superdotado. É muito engraçado, gente, porque superdotado não é super inteligente. E o superdotado desse estigma, da pessoa que, desse estigma, desse estereótipo de quem consegue fazer qualquer coisa, de quem consegue, de quem é o gênio indomável, isso daí é fantasia. O que que é o superdotado? É alguém que tem. Bom, eu não vou ficar explicando aqui, falei já em outros vídeos. Por que eu estou fazendo essa playlist? Não é por mitomania. Não é uma ilusão mitomaníaca. Eu já fui mitomaníaco, a gente vai falar sobre isso. Essa playlist está acontecendo inteira, de trás para frente. Eu não sou mitomaníaco porque não é como se a minha autoestima estivesse baixa e para eu me sentir bem eu precisasse vir no canal do YouTube e mentir como 90% dos YouTubers mente, não exatamente com essa mentira, mas 90%, talvez mais dos YouTubers é tudo um bando de mentiroso puta de algoritmo. Quando você quando eu digo aqui que eu sou superdotado, eu não estou precisando de confetes e, portanto, falando que eu sou super inteligente, porque eu não sou super inteligente, para que você goste mais de mim e me admire mais, porque eu estou precisando de elogios e de aceitação. É tudo menos isso. Eu estou falando, a superdotação, ela não é um bônus, ela é um ônus na minha vida. Isso é ingratidão? É, completamente. Mas é porque o ônus, para mim, é muito maior do que o bônus. Quantas vezes eu já não falei que se eu pudesse ser o Homer no dia do Crayon no cérebro, que ele tirou e ficou super inteligente e colocou de volta, eu falo para vocês, se eu tivesse emprego numa indústria nuclear, numa usina nuclear, em que meu trabalho fosse só ficar apertando o botão, e apertando o botão eu conseguisse cuidar de toda a minha família e ter segurança alimentar e saúde e estabilidade pro resto da vida, eu escolheria ser burro. Eu escolheria ter uma atividade cerebral lenta. Ah, mas aí você não aprenderia chinês e não usufruiria do conhecimento, do intercâmbio de 1 bilhão de pessoas. Foda-se, eu abriria mão disso. Ah, mas aí você não ia saber jogar de murquinho. Foda-se, eu já não sei, eu já me acho um lixo jogando com aquilo. Ah, mas aí você não saberia ensinar sobre. Eu preferiria não ter a atividade cerebral que eu tenho. Parece que todo o conhecimento que eu tenho é resultado de uma necessidade visceral por conhecimento. E isso é como se fosse um vício e é doloroso. E a consequência disso é o conhecimento. E com o conhecimento que eu acumulo, porque eu sou viciado em absorver conhecimento, eu acabo conseguindo viver a vida no easy mode. A gente vai falar sobre easy mode aqui. O easy mode não tem nada de easy. O easy mode é eu consigo salário fácil sobre o castigo de não conseguir relaxar. Porque se você trabalha 8 horas por dia, depois você descansa. Superdotado não descansa. E eu
pela infância que eu tive, o mundo me deve pra caralho. Superdotado ainda tem a esperança de conseguir relaxar com devida orientação. Por trauma de infância que petrificou quem eu sou, eu não tenho esperança nenhuma de que eu vou conseguir fazer isso, e isso me desespera. Dizer que eu sou superdotado não é também porque eu quero dar carteirada. Eu não vou chegar pro Lucas e falar assim: o Milei tá destruindo a Argentina e você tem que aceitar isso porque eu sou superdotado e eu tô falando. Nunca, porque eu sei que superdotado não é super inteligente e superdotado não é ter razão. Superdotado é você ser o Doctor Strange. E quando ele fala, eu olhei uma, o Ciro Gomes falando vários milhões de por cento de possibilidade, e esse era o único jeito. E às vezes a pessoa que está comigo, ela enxerga esse único jeito. Então, superdotação é você estar condenado a enxergar todas as outras possibilidades que dão errado. De vez em quando eu tô conversando com o Lucas, eu não dou umas viajadas e falo assim, mas isso daí, você sabe que eu acho que os Estados Unidos, na verdade, quer que o Irã jogue uma bomba e mate todo mundo em Israel para ele ter uma desculpa para jogar uma bomba atômica no Iraque, no Irã. E é claro que é mentira. E aí o Lucas ele para e fala assim, mas isso aí você tá com a profundidade do Pires, você foi longe, né? Eu sei que eu estou errado, mas eu estou angustiado com uma das possibilidades dentre muitas que eu vi, e essa me deixa apavorado e me deixa tão apavorado e me deixa tão angustiado que essa eu preciso pôr pra fora. Pra quê? Pra ele dar risada e falar, mas isso é imbecil, cara. E eu falo, é imbecil. Sim, eu estou errado. E eu adoro estar errado quando uma das vertentes, dos cenários possíveis, ele é tão angustiante que eu preciso tacar fogo nele. Então o Zé, a gente, ele me deu feedback sobre o vídeo e ele falou, cara, eu sempre alertei o pessoal, o, o, o Tuba, o Bola, de que se você falasse qualquer coisa estranha na cal, não era para era para tomar cuidado, porque você dá um passo à frente. Um passo à frente não significa certo. E depois eu vou fazer um vídeo aqui com o Zé falando sobre como é jogar Diablo. Eu acho que, cara, eu acho que mesmo para quem não joga, esse vídeo vai ser muito bom para quem tem superdotação, porque vai trabalhar muito com uma autoimagem fodida. Uma autoimagem fodida. De você falar assim, eu sou superdotado, só que o meu amigo aqui, ele tá dando 500 mil vezes mais dano do que eu. E tá apanhando 200 vezes menos. E eu que me acho inteligente pra caralho, eu tô com um char ridículo que tá precisando dele pra sobreviver. É constrangedor. Aí você morre e precisa da ajuda de todo mundo, e todo mundo olha pra você e fala lá, o superdotado. E para terminar, porque eu tô atrasado pro dentista agora, é, o superdotado ele faz mascaramento. Então a gente faz algumas coisas imbecis só pra parecer imbecil mesmo, porque a gente tenta se misturar. Quando eu tinha 11 anos, eu passei por uns conflitos e o meu pai, ele falando com outra pessoa sobre os conflitos que eu tinha, eu pesquei isso numa conversa e ele falou, é porque ele é superdotado, mas ele não é, ele é superdotado, mas quando ele alcançar determinada idade, aí os amiguinhos de escola vai alcançar ele e aí vai ficar tudo bem. Uma das poucas referências à superdotação que eu tive dentro de casa pelo meu pai médico, que conhecia a família da minha mãe cheia de superdotados, uma das poucas menções, porque o meu pai é a personificação do silêncio. Então ele não falou comigo isso, ele falou com uma pessoa que estava conversando com ele. Ele falou, ele é meio já assustado na escola, mas quem é superdotado tem isso, mas aí quando ele entrar na faculdade, o pessoal alcança ele e aí vai estar tudo bem. Falei, porra, vai tomar no cu, por que que você nunca me explicou isso? Mas beleza. Fui para a biblioteca, que era a minha segunda casa, e procurei um livro que falasse sobre isso, e li e me identifiquei. No outro dia, ou alguns dias depois, a mãe do Vitor foi buscar ele na minha casa e o Vitor era um colega meu de quinta série. E aí eu não sei que caralhos a gente estava falando no portão. E aí eu falei pra ela sobre não dormir.
E ela falou, nossa, mas é normal isso, você não precisa ver isso com seu pai que é médico? Eu falei, não, eu sou superdotado e isso vai passar quando eu crescer. Essa mulher voltou para casa e falou pro filho dela, ele é superdotado? E o Victor falou, não, ele é burro pra caralho. No outro dia, a gente chegou na escola e eu tinha... Quantos anos a gente tem na quinta série? Eu tinha 10 ou 11 anos, 7, 8, 9, 10. Eu tinha 11 anos, entre 10 e 11. E eu fui recebido na escola com olá o superdotado e todo mundo em volta dele dando risada. Vai, Einstein! E eu tirava 6 de propósito porque eu fazia mascaramento de habilidades para caber ali naquele universo que eu vivia. E esses moleques ficaram me enchendo o saco e me chamando de superdotado toda vez que eu fazia qualquer merda, toda vez que eu fazia qualquer coisa errada. Então, esse foi o primeiro momento em que eu suprimi e falei, de fato eu não sou isso e nunca mais eu vou ver nada sobre isso. E considerei a ideia, mas descartei algumas outras vezes na vida, mas porque eu não li tudo que havia para se descrever, porque eu ainda achava que superdotação era superinteligência. E agora que eu fui atender pontualmente um aluno durante as minhas férias, porque eu estava preparando ele para entrevista, foi muito engraçado, porque eu falei, cara, minhas férias estão sendo muito intensas. Porque eu descobri superdotação, estou vendo o quanto isso explica muita coisa a respeito da minha vida. E aí ele falou assim, mas não, legal saber isso, daí eu sempre soube, isso daí sempre foi evidente para mim, mas eu vou te dar uma dica. Se eu fosse você, eu não contava isso para as pessoas, não, sabe? Porque as pessoas, elas. é, e o cara é de serva corporativa, e eu sei como que é o povo na serva corporativa. As pessoas vão começar a te usar e dizer que fazem aula com você ou que são seus amigos só por benefício, e as pessoas vão esperar. Eu falei, não, é que superdotação não é superinteligência. Eu não sou o gênio. Não, eu entendo, mas é só uma dica. Eu falei, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E aí a gente voltou a conversar na dinâmica da entrevista para a qual eu estou preparando ele, e aí ele cometeu um erro, eu corrigi. Ele falou, desculpa, é que eu não sou superdotado. Eu, aos 40 anos eu reencontrei a reencarnação do Victor num cara de 50 e poucos. Então, assim, agora que eu tô falando que eu tenho superdotação, tem gente que vai voltar a fazer as piadas do Victor, de quando eu tinha 11 anos. Tem gente que vai achar que eu sou um mitomaníaco dizendo coisas para inflar minha autoestima para parecer bacana num canal de YouTube. E a pergunta que eu tenho é: quando eu venho aqui no meu canal, não dentro da igreja das pessoas, quando eu venho aqui no meu canal e falo que Jesus é filho de José, eu estou baixando a minha guarda e deixando todo cristão me bater. A pergunta é: eu estou disposto a ser odiado por cristãos? Eu estou disposto a ser abandonado por cristãos para pessoas que estão numa sede, numa angústia, num desespero para encontrar suas convicções religiosas e que precisam escutar aquilo que eu tenho para falar para comporem as suas crenças de acordo com aquilo que elas pensam? Se a resposta for sim, se eu me disponho a ser odiado por 1.000 cristãos para ajudar uma pessoa que está tentando se entender dentro do agnosticismo ou do ateísmo, ou de qualquer outra religião que não seja cristã, a resposta é sim, e é por isso que eu estou aqui. Então, eu estou disposto a ser estigmatizado como alguém arrogante, mitomaníaco, mentiroso, carente. Estou disposto a passar por tudo isso para ajudar a superdotados entenderem os seus problemas e as suas angústias e falar: nossa, eu tenho um cara que além de ser superdotado, ele se fudeu na infância. E ele tomou tanto no cu que ele suprimiu o desenvolvimento do QI dele. E caralho, como esse cara me traz respostas e como ele me traz alívio e como ele me faz pensar. Então, se 1.000 pessoas acharem que eu sou um metido mentiroso e uma falar, caralho, agora me entendo, eu vou ter cumprido o meu propósito. E superdotado vive de propósito. E agora eu tô muito atrasado pro dentista. Espero que seja útil. Um abraço.